Jesus é lindo, né, gente? Que alegria ter todos vocês aqui. Ter nossa irmãzinha aqui com a gente também. Todos que estão nos visitando hoje. Gi, que massa te ver aqui. Com o cabelinho já crescido aí também. Esse sorrisão que motiva todos nós. Que expressa a alegria do Espírito, né? No meio a tanta batalha. Obrigado, meu amigo. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de autoavaliação. Mas o que eu sei é que todo dia é dia de estar com Jesus. É tão bom estar com Jesus, gente. Eu vou, nessa mensagem, tratar de dois versículozinhos em dois lugares diferentes, que é o Salmos 30, versículo 5, e João 16, versículo 21. Pregar como uma conversa. Vou escapar um pouco, Jorge, da forma que eu gosto de pregar, que é mais explicando um texto. Trazer uma mensagem que Jesus quer que eu traga para a igreja hoje. Salmos 35 e João 16, 21. Nós temos falado muito aqui na ICEM sobre conserto, sobre a gente se consertar, sobre Jesus botar a gente no prumo de novo, sobre alinhar a vida com Deus. Isso dói, Gi, sabe por quê? Porque a disciplina dói, gente. Ainda mais porque a vida lá fora é dura já. Tanta coisa acontece lá fora, a gente tem que lidar com doenças, a gente tem que lidar com traições, a gente tem que lidar com falta de dinheiro às vezes, a gente tem que lidar com tanta coisa, com saúde dos filhos, com a saúde nossa, com sair da família. Aí, Rose, a gente pensa assim, é hora de ir no culto nas 100. Aí chega aqui e ainda leva outra pancada, pronto. Não vou voltar mais não, vou fazer o quê nas 100? É tanta correção, é tanto direcionamento. Mas às vezes Jesus faz assim. Ele direciona. Mas temos uma promessa aqui no Salmos 30.5, gente. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E temos um princípio de dor, meu amor, que gera vida. E está em João 16, 21. Que diz assim, a mulher quando está para dar à luz sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança já não se lembra da aflição, pelo gozo de haver nascido um homem ao mundo. Pai, que a sua palavra penetre os nossos corações essa noite e nos faça entender, Pai, aquilo que o Senhor quer entregar. Eu, Pai, como pastor, mas primeiro como filho e servo seu, sei, Pai, que tanto a minha vida quanto a vida de todos que estão aqui, talvez de todos que estejam assistindo na internet nesse momento, Pai, muitos encontram em noites longas, Pai, de sofrimento, de choro, de pesar, de lutas. Mas eu vim trazer aquela esperança que o Senhor pediu para eu trazer. Que essa dor, Pai, vai passar. E a alegria brotará ao amanhecer. Que cada um receba a sua porção da palavra essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Com certeza, gente, todo mundo aqui deve estar passando por uma pendenga. Não tem jeito não, se você está com a mão dada em Cristo, é pendenga seguida de outra. No mundo tereis pendengas, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Agora tem muita gente fazendo pacto com o outro lá, e às vezes não tem pendenga nesse mundo não, mas no próximo vai ser pior e não vale a pena. Eu vim aqui para dizer para vocês que tem dores, gente, que não são para a morte,
Tem dores que podem até ser para a morte física. Mas tem dores na nossa vida que nem são físicas, às vezes são na alma. E até físicas também, que não vêm para nos destruir, não vêm para a nossa morte. Tem dores que são como dores de parto. E presta atenção, se a dor é de parto, é porque tem um milagre a nascer. É porque tem uma alegria a nascer. E a dor de parto, gente, quanto mais vai chegando na hora, se for parto natural, vai doendo mais. Eu nunca senti, obviamente, e nunca vou sentir. Mas a gente vê nos comentários, nos filmes, meu pai, como obstetra, já contou muito. Então a gente sabe que quando a mulher pegar aquele bebê nos braços, toda a dor é deixada para trás, porque o milagre ganhou vida. Quando o seu milagre nascer, quando amanhã chegar, eu te garanto que o sorriso vai apagar a memória, gente, das nossas noites em claro. Eu não vim aqui trazer uma mensagem motivacional, nem brincar com nossos sentimentos. Eu vim trazer uma mensagem da palavra de Deus, que nos traz essa alegria, quando a gente passa pelo deserto, passa pela noite, sabendo que tem um princípio, um tratamento e um cuidado de Deus conosco, nessas tribulações que a gente passa. Sem a preparação, sem a correção, ou seja, as dores de parto, como a gente pode dar à luz um milagre? Não há como. A gente nem vai dar valor, Jorge, quando chegar. Portanto, gente, tem um versículo 4 aqui no Salmos 30, que eu quero que a gente recite ele já confiando na promessa antes mesmo de acontecer. Nesse mesmo Salmo 30, eu falei o versículo 5, que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, mas olha o que diz o 4, cantem louvores ao Senhor, vocês os fiéis, louvem o seu santo nome. Isso precede a alegria da manhã. Quando a gente já canta louvores, quando a gente já é grato, antes mesmo da comida chegar à nossa mesa, isso é gratidão e ao mesmo tempo é uma fé sem tamanho. E a fé é que coloca a comida no prato. A fé é que gera a criança que vai nascer ao amanhecer, gente. E eu trouxe, gente, 2 ensinamentos apenas, para a gente entrar na conclusão que já é a ceia do Senhor. Vou tentar ser o mais breve possível, porque é um culto profético, onde Deus quis trazer uma palavra e eu vou entregá-la da melhor maneira possível. Eu quero dizer nesse tópico 1 que eu aprendo com esses 2 versículos, é que o primeiro é, a noite é um tratamento necessário. Primeiro, a noite é um tratamento. Segundo, necessário. Quer uma certeza nessa vida, gente? Totalmente óbvia. O que precede o amanhecer é a noite. Mas eu vou reformular. Após a noite, sempre vem o amanhecer. Quer ter uma certeza nessa vida? O amanhecer sempre vem. Mas a gente precisa passar pela noite. Ele não falha. Ele vem. Ah, pastor, mas tem uns países que é só inverno. Não importa. Pode durar meses, mas ele vem. Pode durar anos, mas ele vem. A noite pode realmente ser longa, mas quando o filho nascer, você não vai mais lembrar dela. Porque a alegria será muito superior, gente. A dor tem um propósito, igreja. Muitas vezes a gente olha para essa noite, que pode representar nossa dor, nosso choro, o nosso deserto. E a gente olha para isso, é claro, né? Nós somos carne também, e a gente enxerga só algo ruim. Minha diaconisa tem uma frase que eu gosto muito, ela fala, pior seria se pior fosse. Às vezes tem sempre uma maneira de piorar. Mas, gente, entenda, a gente não pode olhar como algo ruim, que a gente quer que acabe logo, não. Porque, na verdade,
existem noites que são extremamente necessárias em nossa vida. E existem pregações mais duras que também são extremamente necessárias na nossa vida. Percebam que Jesus começa, e o evangelho é contado, né, por 4 dos seus discípulos e apóstolos. E ali escreve o evangelho. Venham a mim todos que estão cansados, que estão oprimidos, eu lhe darei descanso. Jesus com o braço estendido. Eu estou falando genericamente. Aí acabam os evangelhos e vêm as cartas de Paulo, na sua maioria. Pancada, correção, pancada, correção, pancada, correção. Peraí, então que depois Jesus subiu, a gente só vai ter pancada? Não é isso, gente. O que Paulo está querendo dizer é que nesse mundo aqui tem muitas tribulações. O mundo jaz no maligno. Então a gente precisa dessas correções. O evangelho, genericamente falando, é para o povo que não conhece Jesus. Vem até Jesus. Já as cartas de Paulo é para quem já se chegou para Jesus. Mas tem muita gente que já se chegou para Jesus, que quer ainda o leitinho, em vez de querer a renúncia, a cruz, que vão nos preparar para aquilo que Deus tem para nos entregar. E ele é claro nisso, ele diz, não tem um que abdicar de tudo por causa de mim, que não receba 100 vezes mais nesse mundo, e no vindouro a vida eterna. É o amanhecer chegando, depois da noite tenebrosa. Oh, meu Pai. Pense em alguns fatos, gente. Eu sempre gosto de uma semente na terra, né? Porque, olhe bem, uma semente, ela não brota, com raríssimas exceções, se ficar exposta ao sol o tempo todo. Ela precisa ser enterrada na noite, ou seja, ela é enterrada na escuridão e na pressão da terra. Aquele ambiente escuro lá parece um túmulo para aquela semente. E a gente tem que se colocar no lugar da semente. Mas, na verdade, é um ventre. É interessante que naquele escuro, naquela noite, a noite, né, que parece durar tanto, a semente não enxerga nada, ela está pressionada, ela está no escuro, ela está ali, mas as raízes começam a crescer para baixo ainda, procurando água, a água de vida, gente. A sua noite, gente, é Deus te escondendo, para que você crie raízes que cheguem a ser tão profundas, que ela agarre na rocha e ganhe intimidade com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que a noite não vai te destruir, ela vai fazer você criar raízes profundas para buscar água. E Jesus é essa fonte de água viva que corre para a vida eterna. Nossas raízes só vão crescer na noite para ganhar intimidade profunda com Ele. Isso é lindo. Pena, tente olhar o brilho das estrelas durante o dia. É interessante, porque tem que aparecer a escuridão da noite para que a gente possa olhar para o alto para ver os brilhos das estrelas. Ei, Jesus vai nos deixar muitas vezes na escuridão da noite. Sabe para quê? Para que a gente aprenda a olhar para o alto e pedir por socorro. A palavra é pedir, peça. A igreja religiosa botou uma coisa na cabeça da gente, porque tem uma coisa pior do que o evangelho da prosperidade. É o evangelho da miséria. A igreja bota, não, você não pode pedir. Se for dinheiro também, quer dizer que eu não posso. Se eu, para meu pai terreno, posso pedir um dinheirinho, porque eu não vou poder pedir para o meu pai celestial. Ele fala, peça. Vocês podem pedir tudo. O que ele vai avaliar é a intenção do seu coração. É quando a gente está no escuro, que a gente coloca a nossa humildade. E a gente pega a soberba e esmaga, pega o ego e esmaga, e a gente mostra a Deus quem é que manda, a hierarquia, Ele. Nós pedimos, nós clamamos, por favor, Senhor,
Eu preciso que mude minha situação financeira. Por favor, Senhor, eu preciso de mais intimidade contigo. Por favor, Senhor, traga meu marido de volta. Por favor, Senhor, toca no coração do meu filho. Você não faz isso quando está na claridade do dia. É interessante, quando eu morava nos Estados Unidos, teve um pastor do Brasil que não me conhecia, mas ligou. Essas coisas extraordinárias de Deus, foi assim mesmo. Ligou para mim. E falou, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Eu passando por um perrengue que eu não conseguia comprar um leite. E aí, ele falou assim, eu estava, Maurício, eu nem tinha sido legitimado pastor ainda não, eu era ministro de louvor lá. E ele falou assim, eu estava perguntando a Deus no outro dia, por que, Senhor? Porque quando a gente está se sentindo o verme no cocô do cavalo do bandido, a gente está todo dia pedindo misericórdia a Deus, todo dia de joelhos, Senhor, 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 o que vai ser de mim? Aí quando a gente está bem, Isaac, a gente não pede mais nada, a gente esquece até que Deus existe. Aí ele virou para Deus e fez assim, será, meu pai? Essa foi a conversa dele mesmo, séria, Eliane. Será, meu pai, que eu vou ter que ficar na pendenga o tempo todo para ter intimidade contigo? Aí sabe o que Deus respondeu para ele? Deus falou assim, Ney é pastor da Igreja Assembleia de Deus, de Presidente Dutra, eu acho. Lá perto de Irecê, Presidente Dutra, né? Algum desses presidentes aí. E aí, cara, ele falou, aí Deus respondeu para ele assim, Ney, meu filho, não. Quando você estiver bem, você vai ajudar alguém que está passando por uma noite tenebrosa. E aí, você junto com ele vai continuar com intimidade comigo. É por isso que eu entendi, finalmente, quando Jesus diz assim, aquele que não consegue amar o cara que está do seu lado, a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Você é um hipócrita e mentiroso, porque Deus escolheu ser amado no próximo. E assim a gente vai viver uma intimidade com Deus no meio da noite. E eu te garanto, ninguém vai roubar a sua paz. Porque essa é a paz que Jesus deixou. A noite dói? Não. Aí vocês podem dizer, o pastor é mentiroso, né? Realmente, se eu dissesse que não dói, a noite dói, gente. A noite dói, você sabe disso. Mas ela gera dependência. É interessante que é no escuro que a criança vai ficar com mais medo, Liane. Vai naqueles brinquedos, não faço não, que não é de Deus não, mas vai naqueles brinquedos de casa mal assombrado, igual que você sente susto, e tudo fica escuro para ver quem a criança vai pegar na mão. Vai pegar logo na mão do pai. Espera faltar energia, uma criança como Noah ali, Caleb não, que já é um adulto, vai logo querer pegar na mão do pai. Por quê, cara? Porque a gente vai se sentir protegido. Mas é só no escuro que a gente pega na mão do pai. Lembre-se disso que eu estou falando. Quando você passar, Alexandre, por dificuldades, você diz assim, epa, não estou enxergando nada. É isso mesmo. Então pegue na mão do pai, que ele te guia para a manhã tranquila. Cara, Pedro não entendeu nada quando foi preso lá, todo mundo orando, dentro da casa, Pedro preso. Daqui a pouco, quando ele se lembra, ele já estava fora. Um anjo só chegou lá, abriu tudo, levou ele, e ele disse, não entendi nem como é que eu cheguei aqui. Porque ele segurou nas mãos de Deus. Tem uma música, né? Segura nas mãos de Deus. Mas eu já desafinei demais no louvor. Então agora já está tranquilo. Sabe, gente? A noite está te preparando, meu irmão. Para você aguentar o peso da glória que virá na manhã seguinte. Eu não tenho dúvida disso, não. Se Deus de me enchesse de grana, quando eu pedi a Ele, pela primeira vez, era capaz de eu estar no inferno. Porque eu não tinha maturidade para lidar com isso. E às vezes a gente termina ajudando até quem não precisaria dessa ajuda. A gente vai colocar dinheiro na mão de quem está numa noite precisando ser tratado. A gente precisa de maturidade. E isso a gente só vai ter nas nossas noites.
Da próxima vez que você se deparar com a escuridão de uma noite, declare bem alto para o céu todo ouvir: eu estou no ventre de Deus, meu Pai. O inferno vai tremer com essa palavra. Segundo ponto já. Falei da noite. Agora eu quero falar do nascimento do dia. Eu quero falar do de repente de Deus. O de repente de Deus não está aqui, nem planejei dizer isso, mas eu sempre lembro de José, né? Uma noite dormiu preso, na outra noite já acordou governador. O de repente de Deus é lindo. Eu não sei você, gente, mas eu fico esperando o de repente de Deus toda hora. Estava batendo papo com a irmã ali hoje à tarde no carro, que virou igreja, né? Que a gente para falar de Jesus, se deixasse, virava de vigília. E assim, a verdade era uma só. A gente estava em sintonia por causa disso. A gente está dizendo, com o de repente de Deus. Com o que Deus faz inesperadamente. A pessoa está com um problema financeiro, de repente, cadê? De repente, algo que a gente nem imagina que acontece. Ainda é herança lá, ó, do que José fez no Egito. Porque nós somos filhos da promessa. Somos filhos de Abraão. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos a Israel de Deus. Sabe, gente, Romanos 8, 28 nos dá a certeza de que se estamos no propósito de Deus, então, e amamos a Deus, então todas as coisas cooperam para o nosso bem. A gente tem que dizer, gente, nas noites escuras, eu estou protegido no ventre de Deus. Como eu sei que vocês estão quase dormindo, vamos dizer juntos. Nas noites escuras, eu estou protegido no ventre de Deus. Aplauda o nome do Senhor um pouquinho aí, vai. Oh, glória a Deus, animou um pouquinho. O que é que vai pensar a nossa irmã pentecostal ali? Vamos dar umas cambalhotas aí, Silvia. Glória a Deus, amém. Agora pense, gente. Eu estava louco, Níris, lá em casa, pensando assim. Na ótica da criança, do bebê que está dentro. Eu não sei, ninguém vai conseguir lembrar, né? Tão tempo atrás, né? Você pode lembrar até, sei lá, 4 anos de idade, não sei onde a ciência chegou para dizer. Mas a gente lembrar quando a gente era bebê no ventre, eu acho que a gente não lembra não. Mas vendo na ótica da criança que vai nascer, no escuro ali, na noite, ele não tem ideia da hora que vai nascer. Ele não tem ideia nem se vai nascer. Nem tem ideia do dia que vai nascer. Gente, até esse bebê, entenda como milagre, entenda como amanhã, entenda como alegria, entenda que algo que vai nascer, senão Deus não mandava dar essa palavra, até o bebê passa por processo. Ele vai sentir a pressão aumentar. Eu anotei essas fases aqui porque para não cometer bobagem, porque eu não entendo nada de obstetrícia. Mas ele vai sentir a pressão aumentar. Ele vai sentir as paredes, né, apertarem. E ele vai sentir as contrações empurrando. É assim, cara, que a gente se sente no deserto. É pressão para tudo quanto é lado, né? As paredes parecem que estão se fechando, o cerco está se fechando toda. Parece que a gente vai até desmaiar a certas horas, gente. A gente fica espremido, sem espaço, sem enxergar nada. A gente parece estar sufocando. Alguns têm crise de ansiedade. Sabe aquele, eu já tive, aquele aperto no peito, que você não consegue fazer nada. Dá isso aí. Mas na hora mais escura de dor, o bebê nasce. Olha o que fala 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo, Níris. Isso aqui vai animar a gente essa noite, porque Paulo deixou claro, 2 Coríntios 4, 8 e 9, em tudo somos atribulados. Ele está falando de quem? Do povo de Deus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Preste atenção nisso aqui.
Ele está lá no escuro, está pressionado, você está se sentindo assim. Eu quero te dizer algo essa noite, meu irmão. Não é morte, é vida pressionando você para fora. Cara, isso é forte, velho. No de repente de Deus, o tempo do relógio dele se cumpre. O Kairos se materializa no Cronos. Tudo muda. Por quê? Porque chegou a hora de Deus dizer apenas uma palavra. Você sabia que tudo está em uma palavra de Deus? Vai ter um momento em sua vida e em minha vida que Deus já disse, mas vai ter outro que ele vai dizer: nasça. E assim como ele disse, haja luz, e houve, quando ele disser nasça, acabou. A sua noite acabou. Creia nessa palavra, meu irmão. Tudo muda, gente, porque ele libera essa palavra. Nem um fio da sua cabeça foge da onipotência do Criador. O milagre nasce, cheio de vida, entra ar nos pulmões. O choro do parto vira choro de vida. E sua história é transformada, gente. Vamos declarar juntos mais uma vez? Todos juntos. Operando Deus, ninguém impedirá. Quando Deus operar, ninguém poderá impedir. Você recebe essa palavra, cara. Meu Deus. Jorge, a palavra diz, e vou tomar muito cuidado com o que eu disser aqui, para não achar que eu estou falando do homem, que os anjos estão a nosso serviço. Na hierarquia, quem é maior? Os anjos ou Jesus? Pronto. Se a gente der uma ordem ao anjo, ele vai obedecer? Não. E se Jesus der uma ordem ao anjo, ele vai obedecer? E quem habita dentro de nós? Então, em nome de Jesus, os anjos não podem quebrar correntes que estão atrapalhando o milagre de acontecer. Os anjos não acorrentam o diabo maligno que segura. Em nome do Filho Jesus, Miguel não lutou contra o príncipe da Pérsia e Gabriel veio entregar a notícia boa. Então que em nome de Jesus seja quebrada todas as maldições, seja quebrada todos os perrengues que estão segurando o milagre de nascer em sua vida hoje, nesse momento. Recebam, gente. Salmo 34:8 vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Quantos estão provando isso, gente? Eu vou dizer, uma viúva que provou isso. Ela provou e viu, no de repente de Deus, ela provou Jesus. Ela estava na noite mais escura da vida dela, cara. Perdendo seu único filho, vocês lembram? Ela fazendo o trajeto da dor dela, e Jesus vindo sambando com os discípulos de lá, fazendo milagre pra caramba, todo mundo alegre, e uma multidão da dor lá, porque ela perdeu o filho. Será que a noite dela estava longa, Gi? Ela perdeu o marido, finanças. Aí ela disse, tem meu filho, né? Vai baixar um pouco o nível financeiro, mas a gente pode seguir em frente. Mas ela já tinha tido uma noite ruim da dor de perder o marido. Quem quer perder o marido? Vamos considerar que era um maridão. Se não foi, beleza, mas a crise financeira ela passou. Aí ela vem e perde o filho, talvez uma dor maior do que perder o marido. E agora as finanças, que tinham diminuído os custos, cortou a internet da viúva lá de Naim, cortou a Netflix, cortou algumas coisas menos essenciais. Aí agora ela perde o filho, cara, e as finanças desabaram de vez. Essa mulher estava numa noite tenebrosa. Ei, o milagre dela, como é que podia nascer? Estava morto. E ela vai. Essa multidão da tristeza ia se chocar com a multidão da alegria. Meu Deus, gente. O bebê dela, a promessa dela, havia morrido. Será que
a gente pensaria assim: será que há solução para isso? É morte, gente. Acabou. Né? Será que após uma noite dessa poderia vir algum amanhecer? Era morte. O amanhecer dela seria o quê? Chorar e se dar conta que o filho dela morreu, o marido já tinha morrido e que as finanças dela também morreram. Morte total. Mas guarde essas perguntas. A Bíblia diz que ela caminha chorando, gente. E de repente, no sentido contrário, vinha a alegria, vinha a manhã, liderada por Jesus. Ela não sabia, a noite dela ia durar, mas amanhã estava indo ao encontro dela. Ai, vocês não estão entendendo. Como é que fala aquela música? Tua herança te seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. A bondade estava seguindo a tristeza de uma viúva. O dia estava perseguindo a noite de uma viúva. E a claridade do dia não tem escuridão que consiga ficar de pé. Cara, meu amigo, a multidão da dor e a multidão da vida se chocaram. É top isso aqui, gente. Jesus está andando essa noite na direção exatamente contrária à sua dor. Jesus está andando na direção contrária à sua noite, porque vocês já receberam o que foi profetizado aqui essa noite, gente. Quando tudo ao seu redor diz que é o fim, Jesus fez, primeiro, parar o cortejo do luto. Para isso aí. Para esse luto agora. Porque eu vou tocar no que estava morto. Eu vou tocar no que estava preso. Eu vou tocar no que está emperrado. Eu vou tocar no que as hostes, principados e potestades estão segurando. Jesus veio e está tocando naquilo que não ia ser liberado. Ele toca na esquife ou no caixão. E o que estava morto celebra a vida. A mulher pensou que essa noite ia ser mais longa. Ela pensou que a noite dela ela ia voltar chorando. Mas ela voltou sorrindo. Cara, ei, confie em Deus. Persevere, recebe, profetize. Saiba que vocês têm o poder de Jesus dentro de você. Essa noite pode se transformar em alegria no de repente de Deus. É lindo isso aqui, gente. Teve uma mudança de rota aí, gente. Ai, cara. Quem vai sair desse culto crendo no de repente de Deus aí? Aleluia, aleluia. Lembra-se das perguntas que eu fiz? Eu fiz assim: se já morreu, será que é a solução? Pô, lembrei que teve uma passagem que combina com isso, né, de Ezequiel, né? Poderá reviver esses ossos, filho do homem? Cara, não responda hoje, tu sabes, não. A gente já sabe, porque agora a gente está sentado junto com Jesus nas regiões celestiais. Será que após certas noites pode vir o amanhecer? Eu vou dar uma resposta sincera, porque eu não sou pastor de falar só para agradar. Se quisermos viver milagres desse tipo em nossas vidas, nós precisamos nos encontrar de fato com Jesus, reticências, e deixar Ele tocar até mesmo na podridão da nossa vida. E dizer: levante, amanheça, nasça. E o que está morto, e o que está podre, vai tornar a viver. Hoje é noite de ceia, é noite da gente deixar Jesus entrar no nosso coração e tocar em
todos os pontos da nossa vida. Nos milagres externos que queremos e não há pecado nisso, mas também na nossa podridão. É lindo, cara. É lindo isso aqui. Tudo só coopera para o seu bem quando você ama Jesus e vive segundo os seus decretos. A ceia do Senhor é isso. O preço do nosso amanhecer. Eu consegui, junto com o Espírito Santo, dizer essa belíssima frase. A ceia do Senhor é o preço do nosso amanhecer. Hoje é noite de ceia. Noite de comunhão com Jesus. Eu não sei porque com Jesus eu tento ser poético e aponto para cima, né? Jesus está aqui, né? Mas a gente tem esse hábito, né? Com Jesus e com a igreja. O corpo de Jesus que está aqui junto. Mas eu pergunto para a gente, como sua manhã chegou? Como a alegria te alcançou? Sabe por que eu pergunto isso? Vocês entenderam a pergunta? Como amanhã chegou? Amanhã, não amanhã junto, como a sua manhã chegou? Como a alegria te alcançou? Eu pergunto isso porque Jesus aceitou passar pela noite mais escura de todas no nosso lugar. Meu Deus, hein? Aí eu pergunto de novo, o que são nossas noites mais escuras diante desse nível de entrega? Diante desse nível de amor? Escolhendo passar pela noite mais escura de todas as eternidades, nunca houve outra noite em que o Filho não estivesse junto com o Pai, junto com o Espírito, porque ele estava encharcado da podridão do nosso pecado. E ele aceitou passar por essa noite mais escura para que a gente tivesse amanhã mais abundante, mais alegre. 2 Coríntios 4, 17 e 18 vai nos dizer assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, porque a nossa noite produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A viúva de Naíniris, ela não via Jesus vindo. Ei, as coisas que ela não via estavam andando no sentido contrário a ela. E o que vinha ao encontro dela era eterno. Jesus está produzindo esse poder dentro de nós. Hoje é dia de ceia. É dia de lembrar que a nossa dívida foi paga. Eu sei que muitos pastores não dizem isso, mas o dia de ceia é dia de lembrar que a nossa dívida foi paga. Quem tiver nele não tem dívida. Foi tudo pago. É dia de lembrar que quem não se banhar na noite de Jesus não terá o sorriso da manhã da eternidade. Eu preciso perguntar. Alguém aqui quer receber o sangue de Jesus essa noite? Glória a Deus. Vocês lembram eu não sei, quem não viu, veja na Bíblia. Eu sei que o nome é difícil, mas o livro de Filemon é um livro bem pequenininho na Bíblia. Não sei se vocês lembram da história de Filemon e Onésimo. Onésimo era um cara lá que era um escravo, que ele roubou e fugiu. No escuro da noite. Peguem quando eu falar noite aqui, gente. No escuro da noite, ele era um fugitivo condenado à morte. Essa era a noite longa de Onésimo. Mas ele encontrou o Evangelho. Ele encontrou Jesus. Aí Paulo escreve assim,
para o dono dele, Filemon: receba-o, não mais como escravo, mas como irmão amado. E se tiver alguma coisa ainda aí que ele te deve, bote na minha conta, eu pago tudo. Cara, aí vem o outro cara que representa a gente. Não pense que a gente é o bom samaritano, não. A gente é o caído como morto. Aí passa a religião, toda pomposa, cheia de iguarias. Eu sou o pastorzão. Passa a religião pelo cara lá, ó. Não toca não, porque tá como morto, não quero ficar impuro. Não dá certo não. Aí vem a lei, os levitas. Passa, e passa também. Aí vem um cara lá, de outra ordem, que eles chamam de samaritano, mas provavelmente da ordem de Melquisedeque, que simboliza Jesus Cristo, que não vem não vem da lei, não vem de negócio de religiosidade. Ele vem para quebrar com todos esses paradigmas e pega a gente, Jorge, que está quase morto no chão. A gente está lá enrolado no chão, todo sangrando. Aí Jesus Cristo pega também. Por que a gente está sangrando no chão? Por quê? Porque a gente é ladrão. Porque a gente rouba. Porque a gente é miserável. Eu não sei o que aquele cara fez, mas ele recebeu uma surra. Jesus pega e leva. Jesus trata as nossas feridas. Tratou a ferida dele. Jesus paga. E Jesus é assim, ó: ei, estou pagando tudo aqui, ó. Passa óleo nele, faz tudo certinho aí. Mas não se preocupe não, que eu voltarei. E quando eu voltar, eu pago tudo. Eu quero dizer para você essa noite, gente, que Onésimo éramos nós. Sabe? O cara morto, que estava como morto, também éramos nós. Nós éramos escravos, não de um cara, nós éramos escravos do pecado. O mundo era o nosso dono. Nós éramos os fugitivos. Nós roubamos a glória de Deus. Aí na cruz, Jesus olha para o Pai e diz: Pai, receba eles de volta. Não mais como escravo, mas como meus irmãos. E se eles ainda deverem alguma coisa, põe na minha conta. Põe na conta do meu sangue, porque eu pagarei. E pagou. Está pago. Está consumado. Jesus diz em João 6, a partir do verso 53, assim, ó: esse foi o discurso duro de Jesus que ninguém aguentou. Em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o sangue, não terão vida em vocês mesmos. E mais à frente ele diz: todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Vocês estão entendendo? Todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, a dívida foi paga. Permanece em mim e eu permaneço nele. Com todo respeito e temor, depois de um texto como esse, eu preciso perguntar a vocês: quem somos nós para fechar a mesa que Cristo abriu com o próprio sangue? Não esqueçam lei. A lei não salvou aquele cara. Esqueçam religiosidade. A religiosidade não salvou aquele cara. Diante da palavra viva que morreu por nós e disse que quem não comer e não beber não permanece nele e ele na pessoa. Quem somos nós para fechar a mesa que Cristo abriu com o próprio sangue? É por isso que eu sempre digo: venham todos à mesa do Senhor, benditos do nosso Pai. Sabe por quê? Prestem atenção, por favor. Não é sobre chegar perfeito. Não é sobre se apresentar sem falhas. É sobre entender o preço da aliança. É sobre reconhecer o corpo de Cristo e responder ao convite de Cristo com fé, com reverência e com temor. É Jesus quem convida.
Jesus está convidando vocês a comer de sua carne e beber do seu sangue. Eu não tenho poder de excluir ninguém que Cristo convida. Porque foi Cristo que morreu, não foi o pastor. Cristo está convidando. A pergunta de autoavaliação, que gera tanta confusão, e Paulo diz, avalie-se o homem a si mesmo e coma. Não tem nada a ver com se temos pecado ou não temos pecado. Essa pergunta é 3 coisas. Se você responder não a uma delas, não sei. Primeira pergunta de autoavaliação. Eu entendo o que representa essa aliança? Vocês entendem o que representa essa aliança? Ninguém entende, não é? Vocês entendem? Amém? Segunda pergunta. Eu quero me aliançar com Jesus essa noite? Amém? Já foi levemente melhor. Mateus, prepara umas quentinhas daquela lá para dar para esse povo ganhar mais energia. Viu? E a terceira pergunta. Eu entendo que o corpo dele somos nós e precisamos estar completos? Amém? Melhor. Se sua resposta foi sim, gente, as 3 perguntas, participe dessa comunhão. Olha essa frase. Eu não sou indigno porque pequei. Eu sou digno porque Jesus pagou a conta. Eu não sou indigno porque pequei. Eu me tornei digno porque Jesus pagou a conta. Eu vou nesse momento pedir a minha diaconisa aí, a Rose, para poder preparar a ceia para a gente. Coloca aquele louvor que eu te pedi, meu amor. É lindo, vou beber uma aguinha aqui, gente. Eu sei que para muitos, essa maneira de ser choca. Mas acredite, se Jesus estivesse aqui, ele estava alegre de cear com todos nós. Com todos que querem. Olha que música linda, gente. Eu já soube que nossa irmã ali tem uma voz linda, um dia vai nos presentear aqui também. Deus é lindo, gente. Da mesma forma que ninguém é impedido de cear, ninguém é obrigado a cear. Mas se você entende que quer uma aliança com Cristo, não tem por que não cear. Não tem porquê, gente. Nada. Oh, Jesus, toca nossos corações, quebra, Pai, a religiosidade farisaica que ainda habita nesse pastor. Quebra, Senhor, os paradigmas que inventaram e transformaram esse momento lindo, Pai, num ritual religioso, Pai. Eles não entendem, Pai, que a lei, que a religião passou. O Senhor não veio da ordem da lei, o Senhor não veio da tribo de Levi. Vocês entendem que Jesus veio da ordem de Melquisedeque? Estudem isso, gente. O que ele estava dizendo é, agora a mesa não é mais isso, agora a mesa é comunhão. Agora a igreja não é mais paredes, agora a igreja é um corpo unido, que a gente podia estar no carro ali de Liane, não ia caber todo mundo, a gente ficava até no para-choque. Reunidos. Alegres. É a comunhão, é a mesa de Jesus. Pai, nesse momento, Senhor, esse pão não representa mais simplesmente um pão, Pai, feito com todo carinho por meus diáconos na casa deles, Pai. E esse suco de uva não representa mais apenas um suco, Senhor. Você que está em casa, pegue algo que represente o pão. Se não tiver um pão, um biscoito, não importa. Se não tiver um suco, uma água. Mas faça. Nesse momento, essa comida representa o corpo de Cristo. Essa bebida representa o sangue de Cristo. E quando a gente tomar, a gente se torna completo com Ele. O que a gente está dizendo quando a gente tomar é, eu quero sim me realiançar ou me aliançar contigo, Jesus. Eu quero uma vida nova. Eu quero que o Senhor mude, Pai.
Ah, mas amanhã eu pequei. Ei, se você pecou e não está se incomodado com o seu pecado, aí é motivo de se preocupar. Mas se você peca e se entristece depois, é sinal que o Espírito Santo está vivo dentro de vocês. Vamos servir o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Pode aumentar, amor, pode aumentar enquanto serve. Se conseguir ainda. Amém. O Facebook provavelmente vai cortar, porque há direitos autorais, mas não tem problema. Milha. Eu não conheço esse louvor, mas é lindo. Isso, vamos carregar o nome da família. Cristo. Nós fomos chamados para sermos Cristo. É Jesus Cristo, é Liane Cristo, é Dona Cinha Cristo, é meu amor, é Alana Cristo. Nós somos Cristos, nós carregamos nossa cruz diária, nós renunciamos a nós mesmos, porque a gente quer uma aliança com Cristo. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. Aqui tem um lugar para você. Na mesa de Jesus tem um lugar para você. Obrigado, Rose. Tá lindo tudo, hein? Que alegria você de volta. Gente, pode baixar, meu amor. Antes de cear, gente. Fiquem comigo, por favor. Fiquem comigo que esse pastor miserável aqui está cheio de unção. Quando o filho pródigo voltou, gente, achando que ia ser tratado como escravo, o pai disse: tragam a melhor roupa, o anel, e ponham as sandálias nos pés dele. Se você não está se sentindo merecedor de comer o pão e o vinho nesse momento, perfeito. São esses que Jesus chama. Jesus chama os imperfeitos, aqueles que não são merecedores, mas querem uma aliança com Ele. Ele quer colocar a sandália no seu pé e o anel de honra no seu dedo de novo. Ele te chama a ser filho e filha de Deus essa noite. Hoje, gente, a mesa está posta. Deixa a noite escura para trás, gente. Pare de chorar como escravo. Coloque a sandália nos pés e venha cear. Sabe por quê? Porque amanhã chegou. Amanhã feliz chegou. A gente vai tomar esse corpo e esse sangue de Jesus, a representação, como nunca antes tomado. A gente vai entender, gente, que agora a gente está nele. Que os demônios se prostram para ele. Que os anjos obedecem a ordem dele. Chegue em sua casa hoje e diga, gente, em nome de Jesus, que sejam quebradas, já foram essa noite, mas creia, porque essa aliança tem poder. Jesus Cristo estava naquele momento, provavelmente recitando os mesmos louvores, representando a saída do Egito, mas em um determinado momento ele diz, gente, esse pão que caiu do céu não é mais um pãozinho não, cara, isso sou eu. É o meu corpo que é dado por vós. Eu quero que vocês comam. Eu quero que vocês se cheguem a mim. Eu não quero impedir a porta do céu. Eu quero esse pacto com vocês. E é por isso que a gente precisa ter entendimento. Essa é a avaliação que a gente tem que se fazer a nós mesmos. Avalie-se a si mesmo. Eu entendo que isso aqui não é uma brincadeira. Que isso daqui é eu querendo aliança com Jesus. E aí ele pega o quarto cálice, cara, da reconciliação. Era o chamado assim os cálices. E o quarto cálice era esse da reconciliação. Esse, Liane, Judas mela o pão junto, um traidor. Jesus até o final estava dizendo, venha, eu te quero. E ali, gente, ele pegou o cálice e disse, esse é o cálice do meu sangue. Esse sangue representa uma aliança, é coisa séria, é uma nova aliança.
Esse sangue é o sangue que eu derramei por todos os homens para o perdão dos pecados. Vamos ser limpos essa noite? Então vamos comer e beber o corpo e o sangue de Jesus nesse momento. E Jesus diz assim: toda vez que vocês participarem desse momento, vocês lembrem da minha morte, lembrem da minha ressurreição e lembrem que um dia eu vou voltar para resgatar aqueles que nasceram de novo. Agora, se tiverem com as mãos desocupadas, aplauda o nome do Senhor bem forte. Glória a Deus! Glória a Deus!